Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é um vídeo de número 63, Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, capítulo 24, Livro dos Médiuns. Mas é interessante, né? Quanto assunto maravilhoso ou maravilhosos, né? Engraçado que o capítulo 25 depois vem das evocações. Considerações gerais, espíritos que se podem evocar, linguagem de que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre a evocação, evocações dos animais, evocações das pessoas vivas, telegrafia humana. Considerações gerais. Olha só para você ver aqui, ó. Evocações dos animais. Será que isso é possível? Isso está no capítulo 25. Nós vamos ver isso juntinhos lá, né? Mas quando chegarmos lá. Então, voltando só aqui no início desse parágrafo, para dar sequência. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque na sua maioria reúnem a inteligência, a astúcia e o orgulho. Pronto, até aqui. Agora nós vamos dar sequência. Pelo pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes. Então, as pessoas ouvem outras pessoas dizendo assim: nossa, mas aquela pessoa ali é tão simples. E outros dizem assim: e aquela outra pessoa ali é tão ignorante. Mas as pessoas não raciocinam. O que significa esse simples, né? E não raciocina também a respeito do que significa esse ignorante. Nós temos que entender que, em muitos casos, esses simples e esses ignorantes, eles são muito sábios. Eles são detentores de muito conhecimento, em determinados casos, não são todos. Mas que pelo fato de uma subjugação, pelo fato de uma imposição, naquele instante, ele se vê preso a um magnetismo que ele mesmo consente, ele mesmo admite que não consegue dele se livrar, né? Então, por exemplo, o ignorante. Nem todo ignorante é aquele que conhecimento nenhum possui. Nem todo ignorante é aquele que nenhum conhecimento possui. Porque quantos seres que muito conhecimento possuem, mas que aprenderam de uma forma distorcida e que por isso são tidos como ignorantes da verdade, porque aprenderam o lado distorcido. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Na casa espírita, chega
chega às pessoas, então quase sempre as pessoas sem conhecimento, se elas não têm conhecimento nenhum, o que acontece? Elas buscam ali os integrantes daquela casa, ou elas permanecem ali até que são atendidas. Mas elas nunca que questionam se tudo que ali está sendo realizado está certo ou está errado. Elas ficam ali, coitadinhas, não é? Elas ficam ali. Mas já tem aquelas pessoas que chegam e já começam a questionar. Elas começam a fazer pergunta daqui, pergunta dali, pergunta dali, daqui, tá bom. Então aquelas que questionam, quase sempre, ali naquela casa, elas não permanecem. Porque elas detectam algumas imperfeições e por elas estarem em busca de algo melhor, elas partem para outros lugares. Mas aquelas que não questionam nada, elas ali permanecem, são convidadas a trabalhar e elas põem em prática aquilo que elas ali vê as outras pessoas realizando, fazendo. Só que depois de uns 20 anos, elas mudam de cidade. Ela muda de cidade. E nessa outra cidade, ela procura uma casa espírita. Só que ela depara com uma casa espírita séria. Aí lá, ela chega naquela casa espírita e já adentra e já chega no presidente da casa espírita e já diz assim, ó, eu sou médium desenvolvido, já começa por aí. Eu sou médium desenvolvido e eu queria trabalhar nessa casa no departamento de desobsessão. Pronto, já foi barrada na porta. Já foi barrada na porta. Não, minha amiga, não, aqui não é assim não. Conta-me a tua história. Olha, eu trabalhei no centro espírita durante 20 anos. Não. Mas para trabalhar aqui agora você vai ter que voltar lá no princípio. Mas qual que é o princípio? O atendimento fraterno primeiro nessa casa. Mas que isso? Você está ficando louco. Eu não preciso. Eu sou uma médium. Usa até os termos assim. Eu sou uma médium desenvolvida. Eu tenho os dons desenvolvidos já. Já usa tudo errado. Não, mas você vai ter que voltar lá no atendimento fraterno. Tá bom, então tá. Eu vou lá no atendimento fraterno. Aí chega lá no atendimento fraterno. O atendente lá, nós vamos tratar desse assunto no livro dos médiuns lá na frente. Você vai ver só a respeito das comunidades parisienses, né? Essas coisas todas. Você vai ver só as casas espíritas sérias, não sérias. E lá no atendimento fraterno, a pessoa ali durante umas 2 horas conversando com o atendente. O atendente vai dizer assim, olha, tudo bem. Só que aqui você está iniciando. Tudo que você aprendeu foi útil. Mas aqui não significa que as normas são outras. Mas aqui aplica-se
à luz da doutrina dos espíritos. Eu posso dizer a você, com todo respeito, que foi útil o que você aprendeu na outra casa. Mas foi válido. Mas aqui você vai ter que começar do zero. Então, eu vou te aconselhar você a passar a frequentar essa casa nos trabalhos que nós temos aqui, que são os trabalhos doutrinários. Ah, então quer dizer que eu vou fazer palestra? Não. Você vai sentar lá no meio da plateia, você vai assistir os oradores explanando o evangelho, tudo mais. E depois você vai entrar na sala de passe. Ah, então eu vou aplicar passe? Não, você vai receber passe, água fluidificada, durante uns 6, 8 meses. Mas eu sou médio passista. Eu sou oradora, eu sou orador. Você entendeu? Acho que você entendeu a psicologia, né? Então, essas pessoas ignorantes, estas pessoas simples, têm um outro significado. Não é simples porque a pessoa se veste mal, não. Às vezes você vê uma pessoa mal vestida. Nossa, mas que pessoa simples, né? Nem sempre o mal vestido é simplicidade, e sim desleixo. Nem sempre o ignorante é ignorante de fato, por ele não possuir conhecimento, e sim, às vezes, por excesso de conhecimento distorcido. Você conseguiu entender? Eu estou tentando mostrar o inverso. É esse o método do esmiuçamento, é mostrar o outro lado. Porque, por exemplo, eu não tenho uma moeda aqui, olha que pobreza, não tenho uma moeda. Apareça-me uma moedinha, gente, pelo amor de Deus, apareceu. Então, você observa que do lado, gente, justo uma moeda de 5 centavos só, tá feia a coisa mesmo. Então você observa que a pessoa, se ele prestar atenção, ele vai observar aqui do lado 5 centavos. Mas nós não podemos nos contentar com os 5 centavos na moeda. Sabe por quê? Porque ela tem uma outra face. E essa outra face vem na moeda de 5 centavos. Se não me falha a memória aqui, porque não está escrito o nome desse barbudo aqui, com todo respeito, parece que é Tiradentes. Então, olha como que o conhecimento é importante. Nós temos em mãos uma moeda de 5 centavos, mas é de extrema importância que você saiba também que do outro lado tem a face de Tiradentes, juntamente com um beija-flor e também o símbolo do Brasil. Então observa que esse não é um ignorante, esse é um culto, esse é um inteligente, esse é aquele que raciocina. Nós não podemos nos contentar com o pouco. Não é um incentivo ao egoísmo, porque isso é o mínimo. Nós não podemos nos apegar. Nós não podemos nos tornar materialistas ao ponto de tudo aquilo interferir na nossa evolução. Mas em prol da nossa evolução, do nosso caminhar, nós devemos
de alguma forma também ser astutos. Eu quero, eu posso, eu consigo. O professor sempre me diz isso. Meu filho, de vez em quando você repita para você mesmo. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. Então, se eu posso, se eu quero, se eu consigo, ora, por que hei de me contentar só com um lado da moeda, né? Então, olha só para você ver. Aos simples e aos ignorantes, que eles aceitam sem exame as teorias absurdas e mentirosas. Tem pessoas que dentro do processo de simples e de ignorante, porque existe de fato aquele simples de conhecimento, ignorante de conhecimento, como existe o contrário também, como acabamos de dizer. Eles não raciocinam de que eles aceitam sem exame as teorias absurdas e mentirosas daqueles espíritos. Você entendeu? Tem seres encarnados que eles aceitam aquelas teorias absurdas, mentirosas de determinados espíritos. Os espíritos estão ali dizendo assim, como por exemplo, estão dizendo assim: olha, eu queria dizer a vocês que procure no YouTube, né? Dr. Bezerra de Menezes tem se manifestado através de um médium aí na Terra e tem deixado maravilhosas mensagens. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque são mensagens apócrifas. São médiuns charlatões, mistificadores, espíritos charlatões e mistificadores. Então, aquele espírito ali na casa espírita, orientando aquelas pessoas simples e ignorantes de conhecimento, ou por excesso de conhecimento, mas que aprenderam errado, a assistir esses filmes, aliás, esses vídeos de Dr. Bezerra de Menezes se comunicando, se manifestando. Ou manifestações de Chico Xavier e por aí em diante. Olha, Mãe Maria Santíssima está se manifestando através de alguns médiuns na Terra, no mundo, no Brasil. E por aí vai. E o mais interessante é que devido à credulidade das pessoas, né? As pessoas acreditam, muitos acreditam. Felizes aqueles que buscam separar o joio do trigo. Felizes aqueles que buscam separar os joios do trigo. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro. Então, olha só para você ver. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade. Não pode prevalecer contra. Você entendeu? Eles são ardilosos. Eles sabem onde mexe. Porque eles sabem que não pode prevalecer contra. Mas embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro. Aquela indisposição,
aquela dor de cabeça nas pessoas, aquela situação desagradável, né? Pois que entravam a marcha do espiritismo, né? E os médios voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Então, não deixa de ser um obstáculo e, de certa forma, interfere na marcha do espiritismo. E os médios voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Mas por que os médios voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado? Porque são médios também apócrifos, são médios charlatões, são médios mistificadores. São médios que não tiveram lá no princípio uma base, não tiveram uma formação adequada. Não tiveram. Como, por exemplo, eu já disse aqui alguma vez, mas vou tornar a repetir. Um engenheiro chega e diz assim: esse edifício, nós vamos construir um edifício aqui, e esse edifício, nós vamos gastar 500 sacas de cimento. 500 sacas de cimento. O engenheiro leva ao conhecimento do dono do edifício. Só que o dono do edifício, ele pensa assim: eu vou comprar só 250 sacas de cimento. E vai ter que dar. Nós vamos misturar mais areia e menos cimento. Então você observa o dono do edifício modificando a fórmula passada pelo engenheiro. Então o que vai acontecer? Aquele edifício vai desmoronar. Porque o dono do edifício ele não tem conhecimento de engenharia. Quem tem conhecimento de engenharia ali é o engenheiro que estudou. Que muitas vezes alguns engenheiros, mesmo tendo se formado, eles cometem algum erro, porque errar é humano. Permanecer no erro é burrice, diz o ditado. Quanto mais aquele que não estudou. Então é preciso ter conhecimento. Não é só o presidente da casa espírita que precisa ter conhecimento. Todos. Inclusive aquele que trabalha na recepção da casa espírita grande, porque tem casas espíritas muito grandes no Brasil. Eu mesmo tenho um amigo meu que ele é presidente, era, né? Não sei se é mais, nem sei se desencarnou, coitadinho. Porque faz tanto tempo que eu não o vejo. No plano físico e nem no plano espiritual. Acho que ainda está no corpo físico ainda, porque se tivesse plano espiritual já estava, né? Eles já tinham me informado. Então, quando eu o conheci em São Paulo, a casa espírita que ele era o presidente recebia em São Paulo, para você ver como são as coisas, de 2.500 a 3.000 pessoas por dia. Que isso, Luiz? Mas você já parou para analisar quantos milhões de pessoas existem em São Paulo? Então 2.500 a 3.000 pessoas por dia não é nada. E levando em conta a carência, a necessidade,
da espiritualidade no coração da humanidade, gente, todos nós estamos carentes de espiritualidade, né? Então, veja bem, 2.500, 3.000 pessoas por dia. Agora você imagina o tamanho da casa espírita. Então, nessa casa espírita tem que ter recepcionista, tem que ter vários departamentos de atendimento fraterno. Na época ele tinha 80 salas só para atendimento fraterno. Na época tinha, se não me falha a memória, 120 câmaras só para aplicar passe, onde as pessoas entravam e os médios aplicavam passe. Se não me falha a memória, é mais um pouquinho. No mínimo 400 médios por dia. Mas como funciona uma casa dessa, Luiz? Sistema rotativo. É mais fácil dirigir uma casa com 400 médios que uma casa com 10 médios. É o sistema rotativo. O que é o sistema rotativo? Você coloca a pessoa num quadro que só no mês que vem, ele trabalha nessa segunda-feira, só na semana do mês que vem é que ele volta ali na casa espírita, porque durante todos os outros dias a casa estará preenchida, o quadro estará preenchido por outros 400 médios durante o mês todo. Então vamos para o próximo vídeo.